Olá, queridos e queridas do Senhor, que bom que você nos permitiu entrar na sua casa hoje, com o IBG na sua casa. Estamos aí estudando a teologia da igreja, mas antes de darmos prosseguimento, eu quero convidar você, se ainda não fez, a se inscrever no canal da IBG e também aplicar aí o sininho para que você possa receber todas as informações, todas as novas postagens, estudos, devocionais, os cultos, enfim, tudo aquilo que enviarmos para o nosso canal, você possa aí receber a informação de que algo novo chegou lá, ok? Muito obrigado por nos receber. O investimento, a ideia do IBG na sua casa é levar até você estudos bíblicos, estudos contemporâneos, uma conversa aí sobre a Bíblia, pegar assuntos da nossa atualidade, assuntos da nossa sociedade e à luz da palavra de Deus podemos aí conversar sobre, tá? Futuramente, isso é um sonho nosso, temos aí convidados para estar falando no IBG na sua casa e por isso deixa aí seus comentários, suas sugestões também, para que possamos enriquecer ainda mais o canal. E quero dar continuidade sobre a teologia da igreja. Na semana passada encerramos o aspecto das características da igreja. E hoje eu quero falar sobre um outro assunto. Mas antes de adentrarmos nesse assunto, eu quero convidar você a orar mais uma vez. Feche seus olhos, vamos conversar com Deus. Pai, em nome de Jesus, te somos gratos, Senhor, por esse momento que o Senhor nos concede. Papai querido, que a Tua palavra possa tomar o nosso coração e assim, Senhor, podemos aprender cada vez mais do Senhor. Abençoe esse querido, essa querida que nos assiste e que a Tua palavra possa penetrar nesse coração, fazer ali morada e assim, ó Deus, praticarmos cada vez mais a Tua palavra. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Bom, falando sobre teologia da igreja, algumas pessoas ficam pensando, falando sobre qual tem sido realmente a relevância da igreja na sociedade. E a gente ouve até frases como Cristo sim, igreja não, e isso tem gerado até algumas polêmicas, e inclusive agora nesse tempo em que a gente tem vivido aí de isolamento social, há algumas dificuldades com relação à própria abertura do prédio, né? Alguns prédios ainda continuam fechados, os cultos sendo transmitidos de forma online, e a impossibilidade de alguns poderem vir à igreja, algumas igrejas que se abriram, que estão com o prédio aberto, mas com restrições, enfim. E aí surgem essas pessoas com esses questionamentos, qual é a relevância do prédio, qual é a relevância da igreja? E nós já comentamos aqui, convido você a voltar lá no primeiro estudo para entender essa diferenciação entre prédio, que a gente comumente chama de igreja, e igreja realmente, ok? Então eu quero convidar você hoje a pensar sobre essa relevância da igreja. Se é importante, se não é, como que funciona, como que não funciona. E antes mesmo de darmos início a essa relevância, eu vou falar em 4 pilares, hoje eu vou tratar só sobre 2. Eu queria ler o texto de Colossenses, capítulo 1, verso 18, que diz: Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Colossenses 1,18. Bom, a frase que eu falei, Cristo sim, igreja não, ela é bem contraditória com esse próprio versículo, tá? Porque Jesus é o cabeça da igreja. Então é Ele que dá os fundamentos, os princípios, governa a igreja, é Ele que morreu pela igreja, é Ele que conduz a igreja. Então eu tenho muita dificuldade em entender as pessoas
que vão dizer Cristo sim, igreja não. Pois como ter comunhão com a cabeça, que é Cristo, e não ter comunhão com a igreja, que é o corpo? Logicamente que essas pessoas, elas muitas vezes, e de forma errada, errônea, elas estão se referindo a um prédio. Lembrando que o prédio tem a sua importância, inclusive dentro da relevância da igreja, que é parte desse estudo que começamos hoje, a gente vai entender um pouquinho mais essa relevância do prédio. Mas Cristo e a igreja são um. Ou seja, Cristo governa a igreja. A igreja somos nós, a igreja sou eu, a igreja é você. E Ele está governando sobre a igreja. E quando eu digo que Cristo sim, a igreja não, eu dispenso as pessoas. E nesse sentido, quem usa dessas frases está se colocando melhor ou até mesmo acima das pessoas. E isso aí, queridos irmãos e irmãs, não dá para se entender, não dá para ter convívio com isso, não dá para ter sintonia desse tipo de pensamento, justamente porque se eu não tenho um relacionamento com as pessoas, se eu quero que as pessoas fiquem distantes de mim, mas eu vou ter comunhão com Cristo, eu estou correndo o risco de pecar, é um pecado. João, o apóstolo, em uma de suas cartas mesmo, ele vai dizer: como que eu posso amar a Deus que não vejo, se eu não amo o outro que não vejo? Que vejo. Como é que eu vou? Então eu amo Deus, legal, bonito isso, mas eu quero a distância das pessoas. Não tem coerência isso. É incongruente essa forma de pensar. Então, lógico, pessoas assim, que têm essa postura, provavelmente já foram machucadas por alguém na igreja, elas já foram, talvez, discriminadas, já sofreram alguma coisa com pessoas da igreja, que se dizem igreja. E assim, eu já tomei remédios que, infelizmente, me fizeram muito mal. A contraindicação desses remédios foram piores do que o resultado que se esperava. Mas nem por isso, se o médico me passa um remédio porque eu não estou bem de saúde, eu deixo de tomar, eu continuo. Eu vou tomar o remédio. Se me fizer uma contraindicação, me fizer algum mal, eu vou falar para o médico: olha, esse remédio não está caindo bem, esse remédio está fazendo mais mal do que bem. Quando eu saio para dirigir, tem motoristas piores do que eu na rua, acredite você ou não, mas tem sim. Mas nem por isso, com os riscos que a gente corre no trânsito, eu deixo de sair de carro, eu deixo de dirigir. Então, assim, é complicado quando a gente pensa em algumas falas sobre a igreja. Na família, por exemplo, já tive alguns problemas, algumas dificuldades, já tivemos ali algumas desavenças, algumas coisas que não me agradaram, mas nem por isso eu me desliguei da família. E igreja é a mesma coisa, sabe? Quando a gente pensa em igreja, são pessoas reunidas, e às vezes a gente se machuca, a gente se espeta. Então, se dentro da sociedade, quem tem esse tipo de postura com a igreja, deveria também pensar como que ela convive em sociedade, no trabalho, na escola, na vizinhança, porque em todo lugar nós corremos riscos de sermos contrariados, de sermos machucados. Então, quando eu ouço essa frase, Cristo sim, igreja não, na verdade, há um pano de fundo em quem fala essa frase. Há, na verdade, dois panos de fundos. O primeiro é que são pessoas que não querem compromisso nenhum. São pessoas que sabem que, ao se relacionar com a igreja, um dos principais motivos que ela precisa ter na vida dela, ou motivações, é fazer discípulos, é compromisso. E essas pessoas não querem ter compromisso. Essas pessoas, na verdade, elas querem assim: eu quero adorar a Deus do meu jeito. Eu leio a Bíblia, oro, mas não quero compromisso. Aí elas usam de diversas falas demonstrando essa falta de compromisso. Uma das principais falas que está dentro desse primeiro pano de fundo é que eu não vou ficar dando dinheiro para pastor.
Queridos, eu vou dizer para você como pastor, a igreja ela não me dá dinheiro. E você também não me dá dinheiro. Quem sustenta a minha vida e a minha família é Deus. O que a igreja ela faz, mediante as contribuições que entram, é me dar um salário para que eu fique exclusivo para a igreja. Por isso eu não trabalho fora, mas eu trabalho na igreja. Para você ter uma ideia, nesse tempo principalmente de isolamento e de pandemia, já teve dias de eu trabalhar 14 horas em atendimento às pessoas de forma online, pois eu não consigo ir na casa delas, principalmente pessoas com situações de risco, pessoas que devido a esse isolamento têm sofrido com ansiedades, com um tipo de depressão, gravações de devocionais para que as pessoas cada vez mais busquem a presença de Deus. Então, é um trabalho. Como uma vez uma pessoa, um advogado me falou, um trabalho não terreno. É um trabalho que é diferenciado nessa terra. Mas é trabalho. Mas a igreja, com as contribuições financeiras, ela ajuda missões que ajudam outras pessoas. Por exemplo, você sabia que em alguns das principais catástrofes que já aconteceram no mundo, a contribuição financeira que entra numa igreja como a nossa está lá ajudando as pessoas? Existe uma organização chamada Aliança Mundial, onde recebe contribuições de diversos lugares do mundo, enviados pelas igrejas, que são enviadas para suas convenções, que por sua vez é enviado à convenção brasileira, que é no nosso caso aqui Brasil, que por sua vez também enviam ofertas para essa aliança mundial, que ajuda pessoas que estão em situações de vulnerabilidade por causa de guerras, catástrofes e por assim em diante, fora o apoio aos missionários que ali estão. Então, queridos, assim, o primeiro pano de fundo é pessoas que não querem nenhum compromisso. O segundo pano de fundo é pessoas que usam essa frase, Cristo sim, igreja não, que são pessoas que querem viver a vida do seu jeito. Não querem ser contrariadas. Não querem ouvir a verdade. E sobre isso, a Bíblia já havia falado, o Novo Testamento, inclusive, já havíamos alertado que isso iria acontecer. Olha só o que diz lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versos de 1 a 5. Eu lhes digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará vivos e os mortos, quando vier para estabelecer seu reino. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não, corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada. Seus ouvidos rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Isso é um texto que o apóstolo Paulo escreve ao jovem pastor Tiago, falando sobre tempos que as pessoas iriam querer viver do seu jeito, iriam sentir um comichão no ouvido ao ouvir a verdade do Evangelho, e aí assim iriam procurar pessoas que falariam aquilo que lhes agrada. Essa é a grande verdade. Há muitas pessoas que usam a frase Cristo sim, igreja não, porque querem viver um Evangelho de acordo com a sua própria vontade. E isso não condiz com o verdadeiro Evangelho.
Bom, a igreja ela sempre vai ser relevante no meio da sociedade. Ela é importante, tem a sua importância e tem seu lugar na mesma. Nós não podemos olhar para as pessoas que fazem o mal na igreja como aquilo que é o principal. Não. Também nós não podemos olhar porque uma pessoa cometeu um erro e esquecer de repente os 9 erros, os 9 acertos que ela fez para trás. Infelizmente, somos muito treinados a olhar somente os erros. Quem nunca brincou com aquele jogo, ache os 7 erros. Nós desde pequenos somos treinados a só procurar erros. Por isso eu quero convidar você, a partir de hoje, se você é uma dessas pessoas que muitas vezes só procura os erros, a começar a olhar os acertos. E principalmente, a pensar também nos seus erros. Você também é uma pessoa que erra assim como eu. Nós somos tendentes a isso. E nós precisamos entender que precisamos de outras pessoas para nos ajudar nessa caminhada. E a igreja, ela tem sua relevância nesse sentido. Uma das relevâncias que eu quero começar a falar hoje sobre a igreja é a sua missão. A missão da igreja. A missão da igreja é expressada justamente pela vontade de Deus, a vontade de Jesus Cristo na igreja. E a vontade de Jesus na igreja é que a igreja leve a esperança e a transformação na vida daqueles que tanto precisam. Queridos, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo de isolamento, esse estudo está sendo gravado nesse tempo, eu tenho percebido quantas pessoas estão sendo apoiadas e recebendo da igreja o valor e a esperança para poderem continuarem. A igreja tem levado esperança através de uma palavra, através de uma mensagem, através de uma cesta de alimento e até mesmo através de ajuda financeira. Então, mas a principal missão da igreja é levar a esperança às pessoas. Não significa que vai ter ausência de lutas, mas nessa caminhada, mesmo diante das dificuldades, o que nós encontramos? Nós encontramos Jesus Cristo caminhando conosco. E pensando nessa missão da igreja, eu quero falar sobre 4 pilares. Hoje eu vou falar somente sobre 2. O primeiro pilar é o culto. E o culto nós podemos pensar em 2 sentidos, o vertical e o horizontal. O vertical é o meu culto a Deus. Uma das relevâncias da igreja é ela cultuar a Deus, buscar a presença de Deus. E isso pode ser feito em qualquer lugar, em qualquer momento, é atemporal. Eu posso estar adorando a Deus com a minha vida, cantando ou não cantando, com as minhas orações, com a leitura da palavra e a meditação na mesa, em todos os momentos. A importância da adoração a Deus é justamente com a minha aproximação com Deus, a minha chegada até Deus. Isso é muito bom porque o meu espírito se liga ao espírito dele. E ali eu fico sabendo da sua vontade, eu recebo o alívio necessário. Essa é a posição do culto vertical, ou seja, a minha adoração com Deus. Mas ainda que a solitude na adoração seja muito bom, ou seja, o meu momento a sós, no secreto com Deus, seja muito bom, a segunda parte desse culto, que é a horizontal, é o meu culto junto com o outro irmão, né? É o culto comunitário. E aí entra justamente essa importância do prédio, ou dos pequenos grupos multiplicadores, onde eu estou reunido com os meus irmãos, adorando a Deus, com a comunhão, ouvindo os testemunhos. Tem a sua importância esse culto horizontal, sabe? E esse culto horizontal não é que eu estou ali junto com os meus irmãos, eu quero que todo mundo veja, o ministério de louvor arrebentando na sua apresentação. Não, todo mundo junto, adorando da mesma forma ao mesmo Deus e a gente sendo diferente. Uns batem palma, outros dão glória a Deus mais alto, outros se expressam de forma totalmente diferente, mas estão juntos adorando ao Senhor. O culto, seja ele sozinho, entre eu e Deus, vertical,
ou horizontal, com outras pessoas, e como o próprio Jesus disse, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Então é a presença de Deus mística nesse encontro comunitário. Essa importância, querido, também de nos encontrarmos no prédio, de nos encontrarmos no pequeno grupo durante a semana. Hoje estamos tendo essa dificuldade por causa do isolamento, mas tem importância quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. A gente se reúne hoje nos pequenos grupos online, então onde tiver 2 ou 3, ali tem mais de 3, a gente teve um pequeno grupo essa semana com a presença de 11 pessoas online. Jesus estava ali. Então tem muita importância e relevância o culto. Segunda característica, e nessa eu encerro por hoje, nessa relevância, é a pregação do Evangelho. A pregação, a palavra pregação ou proclamação no grego é querigma, que é o anúncio do Evangelho. Evangelho é boas novas na tradução grega. Então, quando nós ouvimos e pregamos, anunciamos as boas novas, nós estamos levando boas notícias àqueles que estão precisando ouvir dessas boas notícias. A relevância da igreja é também na pregação, no anúncio das boas novas. Essas boas novas, elas podem ser realizadas através do meu testemunho de vida, lendo a Bíblia com alguém, ajudando alguém. Tá? A pregação, ela tem a sua particularidade. A pregação, ela não acontece só no púlpito, domingo à noite. Inclusive, a pregação do púlpito tem a sua relevância, mas durante a semana, a prática dessa pregação, ela é muito importante. A pregação, ela acontece em todos os momentos. Mateus 28, versos de 18 a 20, nos chama a pregar, a fazer discípulos e a ensiná-los constantemente. Então, a melhor pregação, queridos, é através da sua vida, é através da sua vivência e do seu testemunho. Ok? Eu quero parar por aqui hoje, semana que vem a gente continua com mais características da igreja e as suas relevâncias, melhor dizendo, a relevância da igreja e algumas importâncias que a mesma tem. Que Deus te abençoe, até o próximo IBG na sua casa e muito obrigado por me permitir entrar na sua casa hoje. Fique com Deus. Amém.